Bom, já terminada aquela etapa nossa de compreensão de estilos de jardins, de períodos, a gente começa agora a se preocupar mais com a etapa mais projetual. E partindo desse princípio, vocês precisam ter alguma noção básica de botânica. Só que veja, eu não vou fazer uma abordagem aqui de noção de botânica, até porque você já deve ter tido alguma em paisagismo 1, que deve ter explorado a fisiologia vegetal, né? Que é uma coisa que quem está estudando noções de botânica no curso de engenharia florestal, no curso de biologia, no curso de agronomia, vai atacar por esse foco. Mas nós não estamos tão preocupados com a fisiologia, porque eu não quero que vocês estejam preparados para dar uma manutenção na vegetação ou para fazer o trato dele enquanto profissional que cuida da vegetação em si. Nós precisamos entender como que a vegetação se comporta no meio construído, como que ela vai interagir com a arquitetura e como que a gente vai garantir a implantação dela e a manutenção e entender como que ela se comporta na natureza para produzir esse resultado no espaço construído também e fazer um paralelo. Para isso, o tipo de noção que a gente vai ter é mais de um domínio de comportamento e de adaptação da vegetação do que um domínio sobre a sua fisiologia, porque esse domínio sobre fisiologia, quando ele é uma coisa muito específica e precisa de detalhes muito minuciosos, nós temos que trabalhar em equipe com profissionais da área de botânica especificamente, como um biólogo ou profissionais do tipo. Com certeza a gente precisa conhecer portes e comportamentos dos principais tipologias vegetais que existem na natureza e das principais organizações visuais que a gente vai fazer com a vegetação ao aplicar ela no projeto. Então o que eu estou fazendo aqui na verdade é dar mais um repertório de tipologias ou passar para vocês uma nomenclatura de algumas coisas para que vocês inclusive comecem a poder utilizá-las nos projetos. Quando vocês estiverem fazendo as primeiras concepções, vocês não vão chegar já no projeto e dizer, vamos pôr aqui uma palmeira imperial, aqui eu vou colocar uma helicônia. Porque pode ser que lá na frente você descubra que não existe helicônia para vender agora, ou que aquilo que você pensou sobre ter uma helicônia ali era equivocado porque você não estudou melhor. E na etapa só de concepção básica, a gente precisa saber que tipo de volume é necessário para atender alguma expectativa do cliente ou alguma necessidade do espaço em si, para resolver algum problema. Nem que esse problema seja um problema somente visual, somente estético, mas a gente precisa dominar como que essa interação vai acontecer da vegetação. É lógico que para a gente dominar tudo isso, fazer essas interações, a gente não vai lidar somente com o assunto vegetação. A gente precisa entender de elementos construídos, de pisos artificiais, de pavimentações, de pequenas construções, de elementos que são pedidos a um paisagista que não tem muito a ver com vegetação, como por exemplo, canil, pergolados, complementos de churrasqueiras, inclusão de fontes, cascatas e outras coisas que são na verdade de construção que a gente vai ver num outro momento mais executivo. Hoje a gente se preocupar um pouquinho de como se comporta os volumes vegetais, mais do que vegetação mais específica, tá? Que é a nossa preocupação nesse primeiro momento. Eu não sei o que vocês já viram em paisagismo 1. Então eu vou reprisar algumas coisas e até perguntar para vocês até que ponto está a compreensão de vocês, para que a gente possa desenvolver cada um desses conceitos. Para vocês, o domínio sobre cada um desses itens que eu citei aqui é claro? Vocês já dominam e sabem a diferença entre todos eles? Ou para vocês é uma coisa que está meio ainda perdida e é bom a gente ir pontuando um por um? Porque o que a gente viu mais dentro foi até aquele quarto ali. Árvores, arbustos, e palmeiras. As consciências a gente viu sobre eles. Ok. Aí os demais a gente já não viu conceito nenhum. Ok. Então vamos lá. Vamos diferenciar o que é cada um deles, como é que vocês vão jogar, em que momento vocês vão poder jogar no projeto essa nomenclatura, quando precisar indicar uma intenção sua. Eu estou preparando vocês para fazer o estudo de concepção, que é o primeiro plano de ação no projeto paisagístico, tá? Que é aquele brainstorm inicial. Bom, a primeira noção que o paisagista tem que ter, em termos de volume, por exemplo, para um plano de massa dentro do projeto, é saber a diferença de árvore para arbusto.
Vocês têm essa noção já clara, já que vocês da primeira os quatro? Então fala para mim, qual que é a diferença de árvore para arbusto? Não. Eu acho que ela fala muito com relação ao caule, né? Exatamente aí que está a diferença de um para o outro, gente. Eu posso ter uma árvore pequena, como eu posso ter um arbusto gigante. E isso não determina, não é o tamanho que determina quem é quem não. São, na verdade, o comportamento da morfologia da vegetação. É como se distribui a copa a partir do caule. A árvore, ela é uma vegetação cuja bifurcação do seu caule se dá acima da escala humana. O arbusto é uma tipologia cuja bifurcação do caule se dá dentro da escala humana. Então é isso que vai diferenciar um arbusto de uma árvore. Ok? É isso que precisa estar claro para vocês. É como o caule se bifurca que faz a diferenciação. Por que isto? E qual a diferença? Então para que eu preciso saber disso? Porque uma vez que você está falando de uma árvore, vocês lembram que eu passei para vocês composição plástica, não lembram? Estudou um tempão, com bastante detalhe. E tinha um quesito lá que era mapa de cheios e vazios, lembram disso? Que o ser humano tem tendência natural a preencher espaços vazios, quando eles estão muito vazios, a partir de uma sequência de composições que estão lá na área muito cheia. E quando você coloca uma área muito cheia, ele tende a querer esvaziar e colocar numa área mais vazia. No projeto de paisagismo, a gente tem o objetivo de tentar compor os 4 níveis da composição espacial paisagística, que são os seguintes: é a escala arbórea, a escala arbustiva, a escala forrageira e a escala rasteira. A gente diz que há um bom equilíbrio no mapa de cheios e vazios no projeto de paisagismo, quando a gente consegue equilibrar a composição nesses 4 planos da composição, nessas 4 escalas, tá? Então isso aqui são 4 escalas de compensação do mapa de cheios e vazios em paisagismo. Quando você trabalha com árvore, você não está compensando visualmente o mapa de cheios da porção média da composição. Você só está compondo com a parte alta. Nesse sentido, palmeira também está compondo só na escala arbórea. Palmeira não compõe escala arbustiva. Por quê? O caule da palmeira também se bifurca lá em cima. Tá? Porém, tipologicamente falando, palmeira é uma coisa, árvore é outra. A gente não vai confundir as duas, mas para efeito de composição visual, a escala arbórea ela é composta de árvores, palmeiras e todas cuja bifurcação acontece na parte de cima. Tá? Já a escala arbustiva ela vai ser composta por arbustos, ela preenche tanto a área de cima até a média. Normalmente ela deixa a parte forrageira e rasteira rarefeita, ela deixa um vazio, e a gente precisa de arbustos pequenos que existem e de herbáceas e de forrações para fazer a escala forrageira. E na escala rasteira a gente precisa de gramados e forrações, que também tem escala menor do que a forração mais alta. Então o ideal de toda a composição é preencher a escala arbórea, preencher a escala arbustiva, preencher a escala forrageira e depois preencher a escala rasteira. Isso é uma composição paisagística ideal. Está muito à luz. Vou mudar a intensidade porque está dando... Não dá para ver o desenho na gravação. Não sei como fazer isso. É o brilho do próprio projetor que está dando isso. Não dá. Infelizmente o pessoal não vai catar esses desenhos. Depois eu vou tirar foto deles, porque aí eu anexo ao vídeo as fotos para quem quiser ver o que eu estou desenhando aí. Que realmente hoje eu não consegui acertar na escolha ali do fundo para não dar esse brilho aí esquisito.
Então, catemos aqui. Bora lá. Essa questão da escala, ela não tem uma sequência, né? Primeiro plano que usar só a rasteira, depois... Não, eu posso tem uma sequência assim. Quando a gente está fazendo composição, olha, toda composição de arquitetura, e a gente vai falar de arquitetura paisagística, vai seguir a mesma lógica, a gente nunca começa do micro para o macro. E no caso, o macro é sempre a escala arbórea, tá? Depois que a gente compõe o espaço da escala arbórea, é que a gente vai pensar nos arbustivos. Depois que pensa no arbustivo, é que vai compor a forrageira e a rasteira. Então, a primeira composição de todas que tem que comparecer num projeto é a arbórea, o restante tudo vem depois, tá? Inclusive porque são eles que determinam se dá ou não para colocar os demais. Então, se você colocar os demais sem saber onde esses aqui estão, você pode ter um problema sério. Por exemplo, você pode propor um arbusto baixo, pequeno, que ele é de pleno sol, mas você colocou no local onde tem uma árvore. Aí a árvore gera sombra, então ele não vai se dar bem ali, não é uma boa. Então a gente precisa primeiro compor onde está a escala arbórea, porque ela tem influência total sobre os elementos. E outra coisa, a escala arbórea é que gera maiores conflitos com a edificação. A escala arbórea ela pode ter raízes longas que afetam o esgoto, você precisa planejar, descobrir, pesquisar onde está o esgoto instalado na edificação. A escala arbórea ela dá interferência na estrutura da casa, porque ela pode gerar sombra ou tampar um sol que era importante para alguma atividade, como secar roupa, por exemplo. E ela pode também jogar folhagens em cima de uma cobertura e entupir a calha de uma cobertura e trazer problemas para a edificação. Ou problemas de manutenção, como estar com as galhas por cima da edificação e sujar um pátio interno, que era uma área de uso constante, não pode ficar caindo folha, porque toda hora vai ter que limpar. Então, essa é a primeira escala que tem que ser pensada no plano de massa, que é a segunda etapa de quando a gente entrar nas aulas práticas projetuais. Ok? Mas a gente estava lidando com tipologia. Eu nem falei disso daqui propriamente, preocupado com a gente estar cuidando já dessas escalas e já o planejamento do plano de massa não. Mas já fica guardada a informação para quando começar essa etapa. Porque talvez lá eu não foque isso, mas isso será exigido, já que eu já falei. Bom, eu estou preocupado em fazer vocês diferenciarem essas nomenclaturas para saber onde citá-las num mapa de concepção. Arbusto para árvore, vocês já sabem. E se eu quiser separar arbusto de herbáceo, vocês já sabem também? E aí, qual é a diferença? Aí, é mais ou menos o que você está falando, o que ela está falando aí. Rolou uma confusãozinha, mas é o meio termo entre as duas coisas que estão citadas. Eu sei que tem muita confusão nesse outro semestre aí que vocês passaram. Veja só. Herbácea, gente, é toda a vegetação. Normalmente as herbáceas, elas não conseguem atingir escala arbórea, tá? As herbáceas, elas são quase todas na escala de arbusto e pequenininha, elas são baixas. Raramente elas ficam muito altas, mas elas têm caule verde, ou seja, a gente vê com facilidade a presença da seiva da planta. Já os arbustos, eles têm caule lenhoso, tem lenha. Se você cortar a planta, você vai arrancar um tronco de madeira. As outras não, já é uma coisinha mais suave, elas são mais frágeis, inclusive. Tá? Tanto os arbustos quanto as herbáceas, eles não vão diferir em termos, por exemplo, pode ser que a forma do âmbito seja igual, só muda porque na hora que você corta você percebe que tem tronco. Eles podem ter inclusive florações super semelhantes, então flor não define nada, tá? Também não é porte, não é tamanho, é simplesmente a composição do tronco delas. Se for herbáceo, ou seja, se for verde, se for molinho, se for frágil, é uma herbácea. Se for lenhoso, duro, é um arbusto. Cuidado, porque existem plantas que elas não se encaixam nem aqui nem aqui. Quando essas plantas não se encaixarem em nada do que está aqui, normalmente elas fogem principalmente dessa planta aqui, a gente vai criar uma outra categoria, e aí cada autor defende de uma maneira diferente. Eu vou defender da maneira como eu interpreto, porque cada livro tem a sua própria maneira de interpretar essas tipologias. Para mim,
se ela é muito difícil de você enquadrar aqui ou aqui, ela vai cair direto no atípico. Por exemplo, uma dracena. Dracena, ela nem é tão dura quanto uma madeira assim, super lenhosa, e ela também não é frágil quanto uma herbácea, ela está no meio do caminho. E mesmo a tipologia dela, ela não enquadra nem numa coisa nem na outra. Então eu classificaria ela como uma planta atípica para efeito de composição do espaço. Suculentas, ela nem é molinha como a herbácea e ela também não é uma coisa dura como a lenha. Ela está no meio do caminho entre as duas coisas. E ela é uma coisa mais grossa, uma coisa mais... As suculentas, tem suculentas como a aloe, por exemplo, que ela tem um caule assim grossão, que tem uma babona dentro, que é um negócio doido, né? Cactos, por exemplo. Cacto é uma planta típica. Ela nem é durona como a madeira, mas também não é coisa molinha, né? Mas você passar a faca assim no cacto, você arranca rápido. Mas ele é uma coisa um pouco mais resistente do que uma herbácea. Então ele fica no meio do caminho, para mim é. Tem livros que eles colocam assim. Eles colocam arbustos, herbáceas, cactos e suculentas. Aí entra uma pancada de gente na composição. Mas eu já acho que tem muito mais coisa, além de cactos e suculentas, que não conseguem entrar nem aqui nem aqui. Aí eu jogo todas as outras. Tá? Tem livros que chamam essas atípicas de exóticas, tá? Para mim dá no mesmo. Só que eu entendo, eu não classifico como exóticas, porque exóticas para mim é quando você pega plantas raras, que normalmente, inclusive, não são daquele habitat que você está lidando. Por exemplo, você está fazendo um projeto aqui no Brasil, em Brasília, na região centro-oeste. Se você pegar, por exemplo, uma fênix canariense, é das palmeiras das Ilhas Canárias, não é daqui do Brasil. Então ela é uma palmeira exótica, porque ela veio de outro local, ela é rara aqui e ela não é daqui, não é típica da região. Tá? Então eu prefiro cuidar como atípica. Tá claro, né? A diferença entre os dois. Palmeira. O que é palmeira para vocês? O que diferencia uma palmeira de uma árvore? As folhas. A folha ajuda, mas não é a principal diferença. É a mesma coisa que diferencia uma árvore de um arbusto, é o caule. Tá? As palmeiras, elas possuem, normalmente, a grande maioria delas possui escala arbórea, elas estão com a bifurcação acima da escala humana. O caule dela tem uma característica específica que diferencia ela das árvores, que é o formato de estirpe. O que é o estirpe? Estirpe é o nome do caule de uma palmeira, tá? A árvore comum, ela tem um caule normalzinho, que vai ter as bifurcações, normalmente lenhoso, né? Já a estirpe, ele vai ter aqueles anéisinhos típicos do crescimento das folhas da palmeira, e quando chega aqui numa determinada altura, normalmente apresenta um palmito. A partir do palmito elas começam a bifurcar e as folhas elas voltam até próximo da escala humana. E isso é que determina que uma vegetação é uma palmeira, tá? Oi? As folhas também têm um comprimento mais longo do que normalmente acontece com uma árvore. Isso também vai diferenciar ela da árvore. Fala, Lucas. Existem palmeiras pequenas, né? Mas existe. O que eu falei foi justamente que normalmente. Agora, tem livros que vão classificar algumas palmeiras como arbustos. Porque tem palmeiras que elas já saem bifurcando daqui, né? O areri, por exemplo, ou cada terra vai ter um nome, ariguri, adicuri, tem essas palmeiras que soltam uns pouquinhos, né? Que eu particularmente amo comer esses pouquinhos delas, acho uma delícia. Tem uns que são docinhos, tem um coco babão, né? Que é uma laranja, que a gente come a casca dele, e a maioria desses pouquinhos você quebra e come um pouco de dentro também, que é muito gostoso. Eles começam a bifurcar dentro da escala humana. Então, tem autores que defendem que este tipo de palmeira aqui é classificado como arbusto. Para nós, você pode fazer assim: palmeira de grande porte, palmeira de médio porte e palmeira de pequeno porte. Tá? A folha, no caso aí, desempenha algumas funções. Deixa eu ver. Quais? Não, funções não.
na árvore eu tenho uma bifurcação, né? E depois tem uma folhagem. É isso? Ramos, depois Tem exceções, tá? Tudo que ele está falando aqui tem exceções dentro do mesmo grupo, mas normalmente a árvore apresenta esse comportamento, sim. As palmeiras, elas também têm exceção, né? A maioria vai bifurcar acima das caluanas, aqui bifurca abaixo. E tem palmeiras que não tem palmito, como a maioria dessas, por exemplo, que fica já no chão. Ok? Bom, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Então já aprendemos o que é palmeira. Uma coisa que é bom que fique claro para vocês. É comum que quando a gente está começando a fazer a concepção de projeto, a gente chega e... a gente não, mas vocês costumam fazer. Bota no projeto assim, aqui vai ter os coqueiros, aqui desse lado, coqueiros, veja só. Coqueiro, no Brasil, é somente aquele que tem o coco da Bahia. Só se chama coqueiro a variedade de palmeira chamada Cocos lucifera, que é o coco da Bahia, que tem na beira da praia, que tem no Nordeste inteiro, e tem em todo o litoral brasileiro, tem desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Norte. Cocos lucifera é aquele coco normal que a gente toma. É o cocos do demônio, é o Cocos lucifera. É nu, não é nu não, tá? É nu, N-U, lucifera. Que são os cocos grandes. Se não for essa palmeira que tem um coco grande, qualquer coquinho que tiver, não é coqueiro, tá? É simplesmente palmeira. O coqueiro, ele tem normalmente uma expressão ornamental menor do que a palmeira. Ele tem o sentido também utilitário, simbólico, do tropical e do típico da região. Especialmente no Nordeste tem isso mais ainda. Mas não quer dizer que ele não seja expressivo também. Tá? Mas é mais comum a gente ornamentar com palmeiras. O coqueiro, ele funciona normalmente melhor num outro tipo de composição. Você cria um palmeiral de coqueiros, onde você vai lá para coletar coco e tal, porque o coqueiro, inclusive, ele nos sujeita a condições de risco, né? Quando você implanta ele. Ele cai, ele pode gerar problemas. Então, é por isso que normalmente as ornamentações são mais comuns com palmeiras. Sim. Cerca-viva todo mundo sabe o que é? É o quê? Não, peraí, moça. Não, você é arquiteta, você não pode falar desse jeito. O que é uma cerca-viva? Fala pra mim. Ela pode adquirir um arbusto. Pode ser. Serve para delimitar um espaço ou simplesmente o espaço todo. Pode ser, mas vamos organizar como que a gente vai adotar o critério para determinar cada um desses, para que vocês possam citar corretamente nos projetos, tá? Nós vamos chamar de cerca-viva toda vez que qualquer espécie vegetal for aglomerado de maneira a fazer uma quebra visual em relação ao contexto que ele foi colocado. Normalmente, cerca-vivas são feitas com vegetação que naturalmente seria um grande arbusto. Por quê? Ele tem um poder de fechar. E normalmente as cerca-vivas são feitas com vegetação que é densa. Vegetação que tem a folha grande e que é a copa. Copa todo mundo sabe o que é, né? Copa é o volume que fica acima dos caules. Quando a copa é muito rarefeita, quando ela é muito vazia, não tem muita densidade, normalmente ele não serve para fazer cerca-viva. Os arbustos também, que são rarefeitos na parte inferior, eles também não são as melhores cerca-vivas possíveis, porque vai ficar parecendo árvore. Aí é meio como se você fizesse uma cerca-viva aérea, que dá também uma cerca-viva aérea. Você junta um monte de árvore e ele quebra o visual. Mas normalmente quem quer fazer cerca-viva pega arbusto que já tem a bifurcação de baixo, que seja cheio embaixo, bater em cima cheio. Ok? E pensando nisso, vocês sabem o que é uma bordadura?
Sabe o que é uma borda mole? É. Ainda bem que vocês não sabem, porque não existe. Graças a Deus que vocês não sabem. A cerca viva pode ser aplicada por borda mole. E aí, o que vai diferenciar se ela vai ser uma borda dura ou uma cerca viva? É o corpo. Cerca viva, gente, é quando você faz o volume da composição. Acima da escala humana. Borda dura é quando você faz a composição abaixo da escala humana. Ok? Normalmente, a maioria das cerca-vidas que a gente faz aqui também na pessoa é porque a pessoa que está dando manutenção na cerca-viva controla para não crescer. Quase toda cerca-viva é muito maior que a escala humana. Aquela de ficus que vocês veem lá pode ser feita até chegar a 10 metros de altura. Pode ficar mais alta do que uma casa, muito mais. Pode ficar na altura de um prédio. Então, a gente vai observar só essa diferença entre os dois. Logo mais à frente, eu vou falar um pouco mais sobre esses detalhes aí, tá? De que problemas que podem acontecer por conta de cerca-viva. Quando eu estiver falando de ficus, vocês me lembrem, tá? A gente vai estudar ficus, aí eu entro nesses detalhes. Então, cerca-viva, a diferença de bordadura para cerca-viva. Bordadura é uma cerca-viva pequena, ok? Vamos usar dessa maneira, melhor, mais fácil. O que é o maciço? Não rolou, né? Então, ó, gente, do mesmo jeito que a cerca-viva é uma composição de fechamento visual na vertical, o maciço é um fechamento visual horizontal. É quando você aglomera várias espécies em uma única espécie e ela fecha e faz um canteiro fechado numa espécie só. Enquanto tiver uma única espécie, você vai dizer que é um maciço, por exemplo. Vou dar um exemplo que eu gosto de fazer. Eu adoro fazer maciço de moreias, que eu junto uma moreia no outro e fica aquele negócio todo verde, e quando dá flor fica aquele canteiro todo florido de fora a fora. Para que a gente normalmente faz maciço, gente? Nós vamos aprender daqui a pouco que alguns tipos de vegetação têm expressão muito fraca. O que é super comum, por exemplo, no jardim de vovó? Botar hortênsia. As vovós adoram botar uma hortênsia assim no meio do jardim, porque fica aquele tufozinho azul, e elas acham lindo. Só que para a compreensão visual de uma casa, a proporção de uma hortênsia, ela é dispar com a proporção de uma casa inteira. Então, normalmente não fica tão agradável quanto você fazer um maciço inteiro de hortênsias. Ficaria mais interessante. Que eu não sei se em Brasília seria uma boa também, a não ser nas regiões como Parkway, setor de condomínio de Sobradinho, que é alto, nas regiões mais frias, porque nós temos um verão muito árido, muito seco, né? Nós temos um clima frio. Engraçado que lá no Nordeste existe um folclore de que Brasília é mais quente do que no Nordeste, inclusive que o inverno daqui é como o de lá, que não existe, né? Lá se pensa que aqui é muito quente. Eu sei porque eu converso o tempo inteiro com meus amigos, né? E eles morrem de medo de vir para cá porque acham que aqui é mais quente ainda do que lá. É sério, e todo mundo fala isso. Sabe por quê? A maioria vem para cá e vai passear na esplanada de dia, durante o verão. Aí o que acontece? Realmente, durante a seca, com o sol quente, num local que não tem verde, não tem nada, só tem aquelas construções e o descampado aberto, a sensação é que é mais quente mesmo, porque ela é o único local de Brasília que realmente é mais quente do que no Nordeste, né? Bom, mas enfim, por que eu cheguei nesse assunto todo? Eu estava falando de quê? Maciço de hortênsia. Hortênsia é uma flor original de clima frio, tá? Até uma dica que eu já deixo guardado para vocês. Plantas de cores frias, elas normalmente têm origem fria, de um habitat frio. As
flores, a floração de cor quente, ela normalmente é de origem tropical. Tem um monte de exceção, tá, para essa regra, mas a gente precisa começar a coletar sinais, porque vocês precisam conceber projeto, e a concepção macro, ela nasce do arquiteto. A concepção micro vai depender de pessoas que entendem mais de fisiologia vegetal, que a gente vai consultar. Então, a gente precisa enxergar o que é geral para depois chegar nos detalhes. Então, tem coisas mais globais que são mais interessantes para a nossa concepção, tá? E essa é uma delas. Já vou falar até de outras coisas aí que tem a ver com isso. Então, deixa eu ver o que a gente chama tudo. Árvore, arbusto, herbácea, palmeira, cerca-viva, bordadura, maciço. Seguinte, gente, quando esse maciço tiver só com uma espécie, não dá um meio de maciço. Quando a gente misturar e fazer um maciço com mais de uma planta, a gente vai chamar ele de consociação, tá bom? Já sabemos o que é atípicas. O que é uma alameda? Discussão, né? Aí a discussão e só não foi citado. Foi? Nossa. É um problema. E aí, um aluno defendeu que o problema é uma coisa fechada, mais conversa. E a gente dizer que a letra É isso, simplesmente. A alameda, gente, é um enfileiramento de volumes, não necessariamente vegetais, viu? Só que como a gente está lidando aqui com a parte, com a tipologia vegetal, nós vamos chamar de que é um enfileiramento de volumes vegetais, tá bom? Normalmente, as alamedas são feitas com árvores e com palmeiras, porque a gente não entende que a alameda é um enfileiramento de coisas baixinhas. Para que você compreenda que um espaço tem alameda, ela tem que estar acima da escala humana, tá bom? Então, o enfileiramento de volumes vegetais acima da escala humana é uma alameda. Isso aí. Ô, Mário. Ok, é um agrupamento de árvores frutíferas. Valeu. O que é uma trepadeira? Não. Tem plantas que se desenvolvem em ramos que não são trepadeiras. não são trepadeiras? É. Acho que ela precisa, eu não sei o nome, porque ela precisa de alguma coisa para subir, não? Para ela se escoar, Então vamos lá. Trepadeira é um tipo de vegetação que ela não alcança a escala vertical se ela não possuir ou outro elemento vegetal ou um suporte. A trepadeira, ela também é a vegetação que possui micro-órgãos que auxiliam no seu processo de elevação vertical. Então ela precisa ter esqueci o nome agora desses órgãos que elas têm. Elas precisam ter aqueles caulezinhos que eles se contorcem e que se fixam. Porque tem plantas que você pode conduzir ela a se assemelhar a uma trepadeira, mas que não são trepadeiras. Por exemplo, a lamandra. Nós vamos ver ainda hoje na aula um slide mostrando a lamandra. A lamandra, as pessoas colocam ela em cima de um apoio e prende com um arame. Por quê? A lamandra, ela não tem aqueles tentáculozinhos que vai fazer com aqueles suportes, né? Aqueles cálculos em forma de suporte que vai se ramificar e vai prender numa estrutura ou numa outra vegetação. Portanto, ela não é uma trepadeira. A lamandra já, ela é um arbusto, tá? Ela é um arbusto.
mas ela pode se comportar como vegetação escadente. O que é uma vegetação escadente ou pendente? É uma vegetação que ela tende a cair quando ela chega no local, num espaço que não tem limite de queda vertical. Então, se você colocar ela em cima de um muro, aí ela vai cair e vai forrar o muro. Se você colocar ela no jardim, ela vai encher, depois ela começa a cair, ela vai andando, se pendurando. Tá? Então, ela funciona muito bem como escadente, a lavanda. A gente vai até ver ela daqui a pouco, vocês vão confirmar. Aquática não precisa dizer, que o próprio nome já fala que é planta que vai sobreviver dentro d'água. Né? Ela precisa estar dentro de terrenos alagados para que ela sobreviva. E pode ser que vocês, pode ser não, então, eu acho que praticamente no projeto que a gente vai colocar não vai ter como você não citar. Você até pode não citar, mas meio que vai ter muitas situações onde vocês vão ser induzidos a pensar, pelo menos pensar nelas. Porque o cliente que vocês vão encontrar no projeto, ele vai cobrar de vocês que sejam feitos espelhos d'água. Aí vai abrir a chance de falar sobre plantas aquáticas, se vocês quiserem. Tá? Escadente é uma planta que ela é como se fosse a trepadeira, que não possui órgãos específicos para trepar. Ela não possui os caules ramificados que fazem aqueles tentáculos ela não possui órgãos fixadores, é isso. Escadente é uma planta que é parecida com a trepadeira, é um arbusto que tem o caule fino, que se ramifica muito em grande quantidade, mas que não possui órgãos específicos de fixação para trepar, para subir. A ordem de desenvolvimento ascendente e descendente. A maioria das escadentes, elas têm movimento ascendente no crescimento. Só que quando ela chega num ponto que ela não tem como mais se suportar, porque ela não tem os órgãos de fixação, ela cai e ela passa a ter movimento descendente, e que dá o nome. Escadente é uma coisa que cai, tá? Eu até diria que de repente esse nome veio de escada abaixo, sei lá, escadente, eu acho que deve ter sido isso. Mas é o fato que ela cai, a escadente. Então, a diferença é que ela não tem um elemento de fixação e ela começa a subir e depois cai. A alamandra, ela chega numa altura muito boa, ela vai, sei lá, uns 2 metros. Depois que, como ela é fina, ela vai se encostando uma no caule da outra. Ela começa a bifurcar e os caules vão se encostando e vão se apoiando. Só que chega uma hora que mesmo apoiando no outro, não tem mais para onde ir. E ela cai para o lado e ela vai caindo. A gente vai ver nas fotos esse tipo de coisa aí. O que é ambrumar? Não é a mesma coisa. Gramado é uma coisa, forração é outra. Gramado é das graminhas, necessariamente. Olha, como sempre tem exceção, eu não sou profundo conhecedor de botânica, eu vou preferir não fechar a questão. Eu vou dizer que é também uma composição de gramíneas, só que acontece o seguinte: é uma composição de gramíneas que obedecem à escala rasteira, ou seja, está no nível do pé, e que suportam pisoteamento. Tem que estar enquadrado nessas 3 coisas. Tem que ser gramínea, tem que estar na escala do pé e tem que suportar esse pisoteamento para ser chamado de gramado. Normalmente, quando foge de uma dessas 3 classificações, o que a gente tem é uma forração vegetal. Cuidado que a gente tem forrações artificiais também, tá? tem que suportar isótopos. Tem que ser uma gramínea, está no nível rasteiro, tá? A gente teve escala rasteira, que é o melhor dizendo, e suportar pisoteamento para ser gramado. Sabe por quê? Tem algumas espécies que vai estar no nome assim, por exemplo, que o pessoal chama de grama negra. Tem uma outra chamada grama amendoim.
Nenhuma das duas é um gramado, faz gramado. Elas duas são fósseis. Por quê? Não são da espécie das gramíneas. Elas até têm escala rasteira, mas elas não suportam o pisoteio. Sempre que a gente faz o gramado é pensando que as pessoas podem andar em cima dele. Quando a gente põe forração, é pensando que não pode andar. Se andar, vai matar, vai quebrar, vai destruir. Elas não suportam. Só quem suporta o pisoteio das plantas de escala baixa são árvores gramadas. Não suportou, cai na forração. Tá? Gente, só uma coisa para ficar claro para vocês: tem gente que fala assim, ah não, que diferença é porque a forração tem flor. Gente, só as gimnospermas, que são as porque a vegetação faz parte de uma escala de evolução anterior à da vegetação geral. Por exemplo, cicas, as cicas, as samambaias, elas são plantas que não possuem flor. A grande maioria das outras, todas têm flor. Até um matinho, até uma grama que você tirar do chão, se você olhar de perto, tem flor. Então você vê assim, quando eu estiver passando aqui, mas e essa outra, eu nunca vi a flor dela, você nunca viu. Por quê? Ela pode estar se adaptando a um habitat novo, cujas condições climáticas não são favoráveis, e ela definhou, perdendo alguns dos seus órgãos, e o primeiro que normalmente se perde é a flor. E pode ser também que, mesmo ela estando num habitat severo, que não é a condição ideal para ela tem flor, mas ela tem um período do ano tão curto que você não chega a perceber. Tá? Ou tem tão pequeno, tão minúsculo, que é um brotinho deste tamanho, e você não vê. Ok? Mas as samambaias, elas não têm, por exemplo, flor. Elas têm poros por baixo da flor, que é por ali que acontece a multiplicação dela, tá? É diferente do processo das demais plantas que precisam de flor, de floração para fazer sua multiplicação. O gramado e outras formações, eu posso considerar isso como maciço? Não. Assim, é porque na verdade a diferença de um maciço para uma formação é a escala. O maciço, ele está na escala, lembra aquelas 4 escalas das folhas que eu dei? Então, a escala forrageira é uma escala que está no nível da perna. Então, isso classifica uma forração. Desculpa, aí, tá? O maciço, ele está na escala da perna. A forração, ela está da escala da perna para o pé, ela está mais baixa, tá? Digamos que a forração, ela é uma escala intermediária entre o maciço e o gramado, ok? Então a forração é uma coisinha um pouco mais baixa, quase o gramado, mas é mais alto que o gramado normalmente. Isso assim, para efeito de manutenção e de percepção do espaço, como o homem deixa, porque na natureza tem gramados que são gigantescos, tem gramíneas que são do tamanho de palmeiras, tá? Tem mesmo, a gente vai estudar algumas delas, inclusive. A gente vai ver, por exemplo, alguns capins, por exemplo, capim do Pampas, não, capim do Texas, é gigantesco, é monstro. Tá? E tem uns capins vagabundinhos também, que são enormes, que são gigantescos. Já vimos formação, já vimos gramado, já vimos topiária, a gente estudou, né? Já lá no Renascimento. Então você já sabe o que é uma topiária ou topiaria. Okay? A topiaria é a técnica, a topiária é a planta que recebeu topiaria, okay? Que é o processo de artificializar a vegetação. Então, qualquer composição vegetal que foi artificializada é uma topiária. Inclusive, a cerca viva é uma topiária, ela foi artificializada. Quer dizer, cerca viva, se você só colocou uma planta do lado do outro e fechou, ela ainda é só uma cerca viva. Só que quando você chegou lá e podou e tornou ela quadradinha, toda retinha, ela é uma cerca viva topiada. Cuidado com topiada, que na prova rolou umas asneiras falando de topiaria que eu fiquei de cara, tá? Não, inclusive inventaram uma palavra que é parecida com topiária que eu não consigo lembrar.
Não consigo, mas foi um negócio. Tem coisas engraçadas demais nas provas. Eu estava corrigindo a prova de vocês, enquanto ainda tinha mais, acho que a Maria estava na sala. Eu não me aguentei, eu fiquei com dor na barriga de tanto rir, porque tinha umas coisas engraçadas demais nas provas. Então, ó, vamos lá. Horta é quando você simplesmente está com hortaliça, uma composição que tem hortaliça, né? Então não tem muito o que dizer. Podemos avançar então, né, desse raciocínio. Deixa eu tirar mais uma fotinha desses desenhos, que agora eu vou fazer mais alguns. Gente, nós agora vamos começar a lidar com vegetação, e o mais importante do projeto paisagístico, do ponto de vista de arquitetura paisagística, ou seja, quando o projetista tem interesse arquitetônico, ele é um arquiteto, é ele primeiro adaptar a construção. Então, ele vai estudar os elementos construídos, vai estudar, inclusive, do mesmo jeito que ele tem que estudar na arquitetura a insolação, ele vai estudar para fazer o paisagismo também. Primeira coisa que a gente precisa saber para conceber um projeto: as dimensões do lote e qual é outra informação básica fundamental que nenhum arquiteto trabalha sem saber ela. Níveis também é interessante, mas eu diria que saber para que direção fica o norte, saber insolação, é fundamental, né? Se a gente não sabe onde está o norte, o projeto não deve nem começar. Não sabe, não comece. Não, eu quero essa opinião. Não tem opinião. Você não sabe para que lado é o norte, como é que você vai dar opinião no projeto? Isso é um dado básico. Não sabe onde está o norte, é melhor não discutir o assunto, porque você pode inferir, pode incorrer em erro. A chance de você estar errando é altíssima. Em qualquer coisa que relacione à arquitetura e você não sabe onde está o norte. Em paisagismo também não vai ser muito diferente. Nossa, a gente meio que já chegou na hora do intervalo, né? Vamos dar um intervalozinho? Então, eu vou parar aqui nesse ponto e eu volto da história do norte depois do intervalo e a gente continua, tá?